12. Verão, 13 anos atrás. Sam Florrick é uma droga de um maluco, não esqueça disso. Delila estava sentada na minha cama, as pernas brancas dobradas, fazendo um discurso motivacional enquanto eu arrumava as malas para o chalé. Você é uma mulher de 17 anos, inteligente e sexy, com um namorado gostoso demais. E não precisa de um babaca do interior que não te valoriza e te coloca para baixo. Delila estava em uma fase anti-homem. Ela tinha terminado com Peyton quando ele foi para McGill e mergulhou nos estudos. Colocou na cabeça que estava destinada a mudar o mundo e não deixaria nenhum cara ficar no seu caminho. As notas dela estavam melhores que as minhas, ainda que ela e Peyton tivessem agora reatado de novo no verão. Você sabe que é esquisito falar que o seu primo é gostoso demais, né? Apontei, enfiando os biquínis na minha mala lotada. Não é esquisito se eu estiver afirmando um fato, respondeu ela. Mas você está deixando a questão principal de lado. Eu não quero que você se machuque de novo. Você é boa demais para o Sam. Isso não é verdade. Eu podia ter passado os últimos 10 meses me convencendo de que tinha superado ele e que Sam estava certo em querer manter nosso relacionamento puramente platônico, mas não acreditava nem por um segundo que fosse boa demais para ele. E Sam não é um babaca, acrescentei. Às vezes eu me perguntava se Sam tinha desistido das coisas no verão passado porque não queria ficar preso a mim quando tinha todos aqueles grandes planos de ir para a faculdade, virar médico e nunca mais olhar para trás. Ele não queria ficar preso a Barry's Bay, mas no meu momento de maior ansiedade, pensei que talvez também não quisesse ficar preso a mim. Eu tinha entrado para a equipe de natação para satisfação da minha mãe e me distraía treinando, escrevendo e assistindo aos jogos de hóquei de Mason, enquanto Sam passava o ano estudando ou trabalhando para economizar para a universidade. Ele mal fazia uma pausa. Eu tinha que convencê-lo a ir a alguma festa ou passar uma noite jogando videogame com Finn e Georgie. Ele nunca falava de garotas, mas eu sabia que não ia perder tempo namorando. Não que eu ligasse. Tá bom, eu ligava. Ele ainda era meu melhor amigo, mas isso era tudo. Melhor amigo, nada além. Eu é que vou julgar isso de uma vez por todas quando a gente for pra lá, disse Delila mexendo na mala e tirando o meu maiô da equipe. Eu entendo que você queira nadar quando está no norte, mas por favor, me diga que está levando alguma coisa um pouco mais empolgante do que isso. Ela segurou o maiô azul marinho no alto. Eu sorri. Delila não era nada além de previsível. Peguei um biquíni dourado de lacinho e joguei em cima dela. Feliz? Graças a Deus. Qual é o sentido de ficar todo esse tempo enfiada no cloro se você não vai ostentar os resultados? Algumas pessoas chamam isso de exercício. Eu ri. Sabe, faz bem para a saúde. Como se você e Mason não ficassem deitados pelados falando de como seus corpos atléticos são gostosos. Brincou Delila. Mais uma vez, ele é seu primo. Delila e Peyton tinham começado a transar havia um tempo, e ela presumia que a mesma coisa valesse para Mason e eu. Corrigi-la significaria ter uma conversa detalhada sobre o que exatamente estava acontecendo entre nós, o que eu preferia guardar para mim. Não posso evitar se o conjunto genético da família Mason é propenso a uma beleza extrema. Ela jogou o cabelo por sobre o ombro. Delila não estava errada. Mesmo com o cabelo ruivo e a personalidade explosiva, ela parecia mais delicada do que eu, com curvas de montanha-russa irresistíveis para os garotos do nosso colégio, que sempre paravam na mesa onde estávamos almoçando para flertar. Ela dispensava todos eles com um gesto. Juntei alguns cadernos e livros de bolso e os coloquei em cima das pilhas de roupas. Não vou conseguir fechar isso nunca. Lamentei, tentando enfiar tudo na mala. Ótimo, então você vai ter que ficar aqui. Eu te vejo daqui um mês, Di. Vai passar voando. Me dá uma mãozinha? Delila empurrou a tampa arqueada da mala enquanto eu fechava o zíper. O Charlie ainda é gostoso, como eu lembro? Ela subiu e desceu as sobrancelhas. A versão de Delila que odiava os homens era claramente bem sedenta. Charlie começara a estudar na Western no outono e eu não o via desde as férias de Natal. Ele não está feio, respondia ela, mas você também vai poder julgar isso por si mesma. Meus pais concordaram em me deixar convidar Mason, Delila e Peyton para o feriado nacional, que os dois iam passar no condado Prince Edward pelo 2º ano.
Mason tinha ficado em Toronto por causa da universidade e tínhamos oficializado nosso namoro no outono. Eu estava esperando que Sam mudasse de ideia sobre nós, mas quando o vi no dia de Ação de Graças, foi como se a noite que passamos junto na cama dele nunca tivesse acontecido. No fim de semana seguinte, deixei Mason passar a mão em mim por baixo da minha saia no cinema. Espero que você comece a me chamar de namorado agora. Sussurrou ele no meu ouvido e eu concordei, me deleitando com a sensação de ser desejada. Sam tinha notado a pulseira de prata no meu pulso assim que passou pela porta do chalé na véspera de Natal. Meus pais tinham convidado os Florrick para tomar alguma coisa, e ele me puxou de lado e segurou meu braço, que estava com a pulseira da amizade e com a que Mason tinha me dado. Tem alguma atualização para mim, Percy? Perguntou ele, os olhos se estreitando. Não era exatamente como eu planejava contar a ele sobre o namoro, com nossos pais e Charlie por perto, mas não queria mentir para Sam. Pulseira prata não combina com a nossa. Foi sua única resposta. Naquele verão, a tensão entre Sam e Charlie ficou óbvia para mim quase no mesmo instante em que saí do carro. Os irmãos estavam parados na porta dos fundos da casa a 1 metro de distância um do outro. Você está mais linda do que nunca, Percy, disse Charlie com os olhos em Sam antes de me puxar para um longo abraço. Sutil, murmurou Sam. Charlie ajudou a descarregar o carro, mas teve que sair mais cedo para se aprontar para o turno dele, me dando outro abraço demorado antes de partir. Para constar, murmurou ele no meu ouvido de modo que ninguém mais pudesse ouvir. Meu irmão é idiota pra caramba. Qual é a do Charlie? Perguntei a Sam quando estávamos deitados na canoa naquela tarde. A gente não está exatamente de acordo sobre algumas coisas. Ele respondeu vagamente. Rolei de barriga para baixo e apoiei o rosto nas mãos. Que tal elaborar um pouco mais, Dr. Florrick? Ah, não é nada. Naquela noite, Sam me chamou para ir à casa dele depois do jantar. Apareci de moletom com uma cópia do meu último conto para ele. Trouxe lição de casa. Anunciei quando ele abriu a porta erguendo as folhas. Tenho uma coisa para você também. Ele sorriu. Eu o segui até seu quarto, tentando não pensar no que tinha acontecido da última vez que nós dois estivemos lá. Sam puxou uma pilha de 3 livros meio gastos, amarrados com uma fita branca da prateleira de cima de seu armário. O Bebê de Rosemary, Misery, Louca Obsessão e O Conto da Aya. Passei meses atrás desses livros em vendas de garagem e no sebo. Explicou parecendo meio nervoso. O da Atwood não é exatamente de terror, é uma distopia, mas nós lemos na aula de inglês e acho que você vai adorar. Peguei os outros 2 porque achei que você ia gostar de ver as palavras que originaram alguns dos seus filmes preferidos. Uau, Sam! Eles são incríveis! Ele parecia inseguro, mas não são tão chiques quanto uma pulseira de prata. Eu nem estava usando a pulseira. Aquilo era ciúme? Eu não sabia que Sam era inseguro quanto a dinheiro, mas talvez fosse isso. Não tão chiques, mas muito melhores. Repliquei e ele pareceu aliviado. Entreguei a Sam a versão revisada do conto de fantasmas em que vinha brincando havia um tempo. Hora de ler? Perguntou ele, desabando na ponta da cama. Deu um tapinha ao lado para eu sentar. Vai ler na minha frente? Aham. Sam não ergueu os olhos da página e levou o dedo indicador à boca para que eu me calasse. Sentei na cama ao lado dele e mergulhei em O Conto de Aya. Cerca de meia hora depois, Sam colocou as páginas na cama e passou a mão no cabelo. Estava um pouco mais curto do que quando o tinha visto pela última vez. Ele parecia mais velho. Está muito bom, de verdade, Percy. Jura por ela? Perguntei colocando o livro de lado. É claro. Ele pareceu surpreso por eu ter perguntado e puxou minha pulseira distraído. Não tenho certeza se estou apavorado por causa da irmã morta ou se estou com pena dela ou os 2. Sério? Era exatamente isso que eu queria. Sério? Vou ler de novo e fazer anotações, tá bem? Estava mais do que bem. Sam era meu melhor leitor. Ele sempre tinha ideias para deixar os personagens mais consistentes ou perguntas que mostravam um buraco na lógica da história. Sim, por favor. A crítica da Delila foi bastante Delila e totalmente inútil, como sempre. Mais sexo? Exatamente. Eu ri. Um silêncio constrangedor recaiu sobre nós e eu estava quebrando a cabeça para dizer alguma coisa que não fosse relacionada a sexo. Mas Sam falou. Então, quando foi que a coisa ficou séria entre você e o Buckley?
Perguntou ele apertando os olhos para mim. Você nunca vai chamar ele de Mason? Provavelmente não, disse Sam sem emoção. Bem, não tenho certeza se eu diria que as coisas ficaram sérias. Mas agora ele é seu namorado? Sim, é. Brinquei com o buraco desfiado no joelho do meu jeans. Então acho que eu sei o básico. Ele é primo da Delila, joga hóquei, foi para uma Tremelique, escola particular só para garotos, e agora está na Universidade de Toronto, compra joias que parecem caras para namorada, tem um nome péssimo. Fiquei surpresa com o quanto dos nossos e-mails ele se lembrava. Mas você não me contou de fato como ele é. Mason é legal. Dei de ombros e estudei a mulher de túnica vermelha na capa do livro. O que é que ela estava escondendo? Você mencionou. Sam deu uma batida no meu joelho com o dele. O que ele acha do que você escreve? Ele cutucou as folhas na cama. Não sei, para dizer a verdade, falei. Não dei nada para ele ler. É meio pessoal, sabe? Pessoal demais para o seu namorado? Perguntou Sam sorrindo. Você sabe o que eu quero dizer. Eu o chutei. Vou mostrar um conto para Mason em algum momento, mas é assustador que outras pessoas leiam o seu trabalho. Mas não é assustador quando eu leio? Ele ergueu o olhar para mim com a cabeça ligeiramente abaixada. Bem, quando você lê na minha frente fugi. Mas não, eu confio em você. Sam pareceu satisfeito com a resposta. Então, além do fato de que ele é legal, do que você gosta nele? Não era uma pergunta sarcástica, ele parecia genuinamente curioso. Girei a pulseira bordada no pulso. Ele também gosta de mim. Falei com sinceridade e Sam não fez mais perguntas depois disso. De vez em quando eu aprendia alguma coisa sobre Charlie que colocava toda a minha percepção dele em dúvida. Ele estava dirigindo uma velha e leal caminhonete azul que seu avô tinha lhe dado de presente, por conta das minhas notas excelentes, explicou. Eu ri quando Charlie me contou, presumindo que estivesse brincando, mas suas covinhas desapareceram. Fiz uma careta. Bolsa integral para a faculdade e tudo, acrescentou ele. Não fique tão chocada. Charlie ainda preferia ir de banana boat para o trabalho. Gosto de sentir o vento depois de passar a noite naquele inferno, explicou. Além do mais, continuou com uma piscadela. O barco é mais conveniente para dar um mergulho pelado em seguida. E esse era o Charlie que eu conhecia. Pular nua no lago depois dos nossos turnos logo se tornou um ritual. Presumi que Sue soubesse o que estava acontecendo. A gente não ficava exatamente sem fazer barulho. E meus pais me viram entrar no chalé envolvida em uma toalha e com as roupas de trabalho na mão, mas ninguém parecia ligar muito. Eu via lampejos de partes do corpo e isso nem sempre era por acidente, mas era sobretudo um jeito inocente de extravasar. O rolo mais recente de Charlie, Anita, se juntava a nós de vez em quando. Ela era um pouco mais velha e tinha um chalé mais adiante no lago, mas sua presença não impedia Charlie de ultrapassar todo e qualquer limite que pudesse. Estávamos nadando depois de um turno de quinta-feira. Charlie e Anita estavam bebendo cerveja no fim do cais, dentro da água, sussurrando, rindo e se beijando, enquanto Sam e eu boiávamos em macarrões mais longe. Você não acha que a Percy é uma gata? Perguntou Charlie alto bastante para nós ouvirmos. Eu já te disse que sim. Anita deu uma risadinha. Dava para ver o alto de seus peitos pequenos emergindo da água e senti o rosto esquentar. Ah, eu devo ter esquecido. Charlie respondeu dando um beijo em sua bochecha. Aposto que sim. Sam riu, mas me senti desconfortável. Parecia que Charlie estava tramando alguma coisa. Me aproximei de Sam e chutei sua perna, assustando-o. A gente estava perto bastante agora, de modo que dava para ver como seu peito branco brilhava leitoso debaixo da água. Sabe, Percy, falou Charlie lentamente. Anita e eu te achamos gostosa. Talvez você deva se juntar a nós qualquer dia. Meu queixo caiu e eu senti o pé de Sam em volta do meu tornozelo. Deixa ela em paz, Charlie, repreendeu Anita. Você está assustando a menina. Eu tenho namorado. Respondi tentando parecer entediada, mas apertando os cintos. Não parecia que Charlie tinha chegado ao auge ainda. Ah, é verdade, respondeu Charlie. Um ricaço, o Sam me falou. É uma pena, ainda que eu não esteja surpreso. Uma garota bonita, inteligente e engraçada como você, e isso sem falar que desenvolveu bastante o peitoral no ano passado. Charlie, Sam advertiu. O quê? É verdade. Não vai dizer que você não percebeu, Samuel. Continuou ele.
Sério, Pers, não consigo imaginar qualquer cara que não ia estar se jogando pra cima de você. Na mosca. Vá se fuder, Charlie, rebateu Sam, mas o irmão estava sussurrando alguma coisa pra Anita, que olhava na minha direção soltando um "ah, triste". Ai, meu Deus. Eu não tinha me dado conta de que as palavras tinham saído da minha boca até que vi Sam olhando pra mim. Você está bem? Sussurrou ele, mas não respondi. Charlie e Anita estavam saindo da água, nenhum dos dois ávidos por se cobrir com uma toalha. A gente vai estar no porão, gritou Charlie enquanto eles caminhavam. A oferta ainda está de pé, Percy. Percy! Sam me cutucou com o pé. Desculpa mesmo, isso foi demais, até para o Charlie. Você contou para ele? Sussurrei. Sobre o verão passado? Engoli o nó na garganta e encarei Sam sem ligar para quanto de mim ele conseguia ou não ver. Contei, mas não tudo. É que ele meio que me encurralou depois da véspera de Natal na sua casa, depois que ele ouviu você falando sobre Mason e a pulseira. Ótimo! Não foi o bastante ser rejeitada da primeira vez. Agora seu irmão e a Anita também sabem. Respirei fundo, sentindo as lágrimas irritarem meus olhos. Desculpa, Percy. Nunca achei que ele ia falar nesse assunto. Não precisa ficar com vergonha, meu irmão acha que o idiota nessa história sou eu. Olhei para o alto e ele enrolou as duas pernas nas minhas, me puxando para mais perto. Ei! Sussurrou Sam, colocando uma mão na minha cintura. Fiquei rígida. O que você está fazendo? Perguntei. Só estou com muita vontade de te abraçar. Disse ele com a voz tensa. Odeio que Charlie tenha te irritado. Boiamos ali por um momento antes de ele voltar a falar. Posso? Havia 1.000.000 de razões para eu dizer não, ou pelo menos 2 boas. Eu tinha namorado, e esse namorado não era o Sam. Tá bom, sussurrei. Vem aqui, disse ele. Nadamos para mais perto da margem até um ponto cego a partir da casa dele, onde a água batia no meio de seu peito e nos meus ombros. Olhamos um para o outro, talvez a meio metro de distância, até que Sam chegou mais perto e me envolveu com os braços. Ele estava quente e escorregadio, e dava para sentir seu coração bater impaciente junto do meu peito. O Charlie tem razão, sabe? Você é linda, inteligente e engraçada. Eu me agarrei a ele com mais força. Suas mãos deslizavam para cima e para baixo nas minhas costas e ele sussurrou. E qualquer cara faria de tudo para ter você. Menos você, retruquei. Isso não é verdade, murmurou ele. Sam se inclinou e encostou a testa na minha, envolvendo meu rosto com as mãos. Você está me deixando louco, disse. Fechei os olhos. Era como se gelo escorresse pela minha espinha enquanto o fogo queimava no meio de mim. Eu amava Sam, mas aquilo não era justo. Talvez ele não soubesse o que queria, não soubesse como estava sendo cruel. Mas eu não podia me deixar enganar enquanto ele se decidia. Você está me confundindo. Desabafei e o afastei. É melhor eu ir para casa. Mal dormi. Sam me deixou ir embora sem protestar, sem dizer absolutamente nada, na verdade. Pouco depois das 2 da manhã, peguei o caderno que ele tinha me dado no meu aniversário de 15 anos, com a dedicatória, para seu próximo conto brilhante. Abri uma página em branco e escrevi: Sam Florrick é uma droga de um maluco. Antes de começar a chorar lágrimas quentes e raivosas. Eu passara o ano inteiro tentando seguir em frente e achei que tinha conseguido. Será que estava me enganando? Sam não disse nada quando apareceu depois da corrida. Mal trocamos 2 palavras naquela manhã. Foi só quando parei de nadar e subi na canoa para quem sabe tirar uma soneca que ele falou. Desculpe por ontem à noite. Sam estava sentado do meu lado com os pés na água. De que parte exatamente ele estava arrependido? Estava arrependido de quase me beijar? Estava arrependido de me enrolar? Tá bom. Mantive os olhos fechados e a bochecha encostada na madeira quente. A raiva subindo desde os dedos dos pés. Eu sei que você tem namorado. E foi uma investida idiota. Continuou. Sam não entendia. Eu me impulsionei para sentar ao lado dele. Seu rosto estava cheio de remorso. Sou eu que tenho que me preocupar se tenho namorado ou não. Ironizei. O que você precisa pensar, Sam, é que as suas ações e as suas palavras são contraditórias. Ele respirou fundo. Tem razão, Percy. Ele abaixou o rosto para que nossos olhos ficassem na mesma altura. Você disse que eu estava te confundindo, e sinto muito por isso. Será que a gente pode simplesmente voltar para o jeito como as coisas eram antes? Não sei. Você pode? Minha voz subiu 1/8, porque eu passei o ano agindo como se as coisas estivessem normais entre nós. Você não me queria e tudo bem. Estou com outra pessoa.
Eu venho fingindo que nada aconteceu entre nós porque foi isso que você quis. E acho que fiz um ótimo trabalho. Levantei antes que Sam pudesse responder. Vou para casa. Não dormi muito ontem e preciso tirar um cochilo antes de ir trabalhar à noite. Te vejo lá, tá bom? Pulei da canoa e nadei em direção à margem sem esperar por uma despedida. Havia nuvens agourentas no céu no final da tarde. Charlie e Sam foram me buscar na caminhonete e eu me espremi no meu lugar de sempre entre eles, sem vontade de papo furado com nenhum dos dois. Pensou melhor na minha oferta, Pearce? Perguntou Charlie com um sorriso com covinhas, seu olhar fixo em Sam. Quer saber, Charlie? Eu disse, estreitando os olhos. Vá se danar. Você quer irritar o Sam, tudo bem, mas me deixa fora disso. Você é velho demais pra essa merda. Charlie piscou pra mim. Eu estava só brincando, murmurou. Eu sei. Gritei, batendo as mãos nas coxas. E eu estou cheia disso. Tá bom, já entendi, vou me comportar. Ele saiu com a caminhonete da entrada da garagem e nenhum de nós falou pelo resto do trajeto. Estava chovendo na manhã seguinte quando Sam apareceu no chalé usando sua roupa de corrida, pingando. Sam, está parecendo que você se afogou, berrou meu pai quando abriu a porta para ele. A camiseta estava colada no seu corpo, enfatizando os músculos do peito e da barriga. Sam estava bem bonito para uma vítima de afogamento. Isso me tirava do sério. Espera aqui, vou buscar uma toalha para você. É melhor também pegar uma muda de roupas para ele. Minha mãe gritou do sofá. Meu pai jogou uma toalha grande para Sam e subiu as escadas atrás de alguma coisa seca para dar para ele vestir. O que você está fazendo aqui? Perguntei enquanto Sam esfregava a toalha na cabeça. Eu sempre venho depois da minha corrida. E também, acrescentou em voz baixa, quero falar com você. A gente pode subir? Eu não via como poderia discordar dele na frente dos meus pais sem fazer uma cena, e já tinha dado minha cota de drama relacionado a Sam naquela semana. Meu pai lhe entregou uma pilha de roupas quando passamos por ele na escada. E Sam se trocou no quarto dos meus pais enquanto eu esperava no meu, sentada de pernas cruzadas na cama, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado. Por mais irritada que eu estivesse com ele, quando Sam entrou no quarto usando uma calça do meu pai, que era vários centímetros mais larga na cintura, e um pullover de lã verde, que era vários centímetros mais curto nos braços, caí na risada. Espero que você não esteja planejando ter uma conversa séria usando isso. Não sei do que você está falando, disse ele com um sorriso, os olhos brilhando. Sinto falta disso, pensei, e senti o sorriso sumir do meu rosto. Sam fechou a porta e se sentou na minha frente na cama. Eu estava errado. Começou. Errado demais. Meus olhos se chocaram com os dele. E você também estava errada. Ontem, quando disse que eu não te queria, Sam falou baixinho, os olhos azuis fixos nos meus. Eu queria sim você. Eu quero você. Eu sempre quis você. Senti uma pressão aguda nos pulmões, como se as palavras dele tivessem sugado todo o oxigênio. Sinto muito se fiz você pensar o contrário, se te confundi. Eu achei que a gente devia se concentrar na escola por enquanto. O que a minha mãe falou no verão passado, que a gente tinha muito tempo para estar num relacionamento, fez sentido para mim. E eu achei que a gente ia estragar as coisas se tentasse ter algo além, mas estraguei as coisas tentando não ter. Foi isso mesmo que você fez. Retruquei numa péssima tentativa de ser engraçada. Ele sorriu mesmo assim. Eu te disse no verão passado que não sei como fazer isso. Sam mostrou nós dois com um gesto. Eu falei que a gente devia esperar até estarmos prontos. Ele respirou fundo. Não sei se estamos prontos, mas eu não quero esperar mais. Sam colocou as mãos em cima das minhas e apertou. Eu queria pular no colo dele, lançar meus braços ao redor do seu pescoço e beijar o vinco do seu lábio. Também queria esmurrá-lo. E se ele voltasse a mudar de ideia? Eu achava que não daria conta. Sam, estou namorando. Confirmei, forçando para que as palavras soassem fortes. Meu namorado, aliás, vai vir daqui a pouco mais de uma semana. Só preciso que você respeite isso agora. Claro, disse ele, embora sua voz fosse falha. Eu posso fazer isso. Então, aí está. Sam espiou pela janela da cozinha para dentro do salão, onde Mason, Delilah e Peyton estavam sentados em uma mesa de 4 lugares, enquanto minha antiga garçonete favorita, Joanne, entregava os cardápios. Eles só chegaram ao chalé no meio da tarde, apenas algumas horas antes do meu turno de sábado. Então decidiram aparecer para o jantar e passar mais tempo comigo. Mason disse que eles queriam me fazer uma surpresa. Tinha dado certo. Eu não ia mencionar para Sam que eles estavam lá,
Mas Joanne irrompeu na cozinha depois de acomodá-los para me dizer que eu tinha uma puta sorte por ter um namorado tão gostoso. Eu gostava de Joanne antes. Só que Mason estava mesmo bonito. Agora que a temporada de hóquei tinha acabado, ele estava com o cabelo escuro mais curto, o que teve o efeito de realçar seu maxilar. Estava vestindo uma camisa preta apertada que deixava todas as horas que Mason passava na academia bastante evidentes, óculos aviador enfiado na gola. Sim, respondi sentindo o calor de outra pessoa atrás de nós. Charlie se inclinou sobre mim, dando uma olhada rápida pela janela. Eu sou mais bonito, declarou ele e depois voltou para seu posto de trabalho. As coisas ficaram mais constrangedoras quando Delilah insistiu que Sam saísse para dar um oi. Eu me desculpei enquanto ele seguia para a mesa, limpando as mãos na calça jeans e tirando o cabelo do rosto. Sam apertou a mão de Mason e Peyton, mas Delilah jogou os braços ao redor dele, sussurrando, puta merda, para mim, sobre o ombro. Apareça depois do seu turno hoje à noite, Sam, Delilah disse para ele, e leve aquele seu irmão bonitão. Sam ergueu as sobrancelhas e olhou para Peyton, que se limitou a sorrir e balançar a cabeça, se divertindo. Acho que o Charlie tem planos com a Anita mais tarde, mas sim, eu apareço. Depois de tomar banho para tirar o cheiro de salsicha e do chucrute, acrescentou, a menos que você goste desse tipo de coisa. Ele abriu um sorriso para Delilah, que sorriu de volta. Mason assistiu à interação com um sorriso nos lábios que não se refletia em seus olhos. Os três já estavam bêbados quando cheguei em casa. Dava para ouvir Mason e Peyton discutindo com a voz arrastada se barba ou bigode era o melhor formato de pelos faciais antes de eu entrar. Delilah estava esparramada no colo de Peyton no sofá, lendo um livro de memórias de Joanne Didion, a blusa deixando a barriga de fora. Ela claramente não estava usando sutiã. Delilah levantou a cabeça quando eu entrei, os olhos lentos para focar meu rosto. Perséphone! Gritou ela, mantendo os braços abertos e me chamando para um abraço. A gente ficou com saudade! Me inclinei para dar um apertão nela. Parece que vocês sobreviveram sem mim. Garrafas de cerveja vazias estavam alinhadas no balcão da cozinha. Alguns dos discos do meu pai estavam espalhados no chão, mas alguém tinha conseguido colocar Revolver para tocar. Tinha uma tigela de gelo meio derretido e uma garrafa de tequila aberta na mesinha de centro, e os caras seguravam copos com líquido claro. Vem sentar aqui, linda, chamou Mason, me puxando para junto de si e dando um beijo abaixo do meu queixo. Sem ofensa, mas você meio que está fedendo. Dei uma cotovelada na barriga dele. Vou tomar um banho. Dei um impulso para ficar de pé, mas Mason me segurou com força, passando a língua no meu pescoço. Murmurou ele dando uma risada. Está com gosto de Pierogi. Muito engraçado. Agora, se me permitir, vou para o banho. Fiquei mais tempo no chuveiro do que o necessário. Eu sabia que Sam chegaria a qualquer momento e estava metade apavorada e metade animada. Parecia que uma parte enorme da minha vida era exclusiva para ele. E agora eu poderia apresentá-lo para as pessoas com quem passava tempo quando Sam e eu não estávamos juntos. Eu queria que Delilah ouvisse. Não estava preocupada com Sam e Mason. Mason não fazia o tipo ciumento. E Sam não fazia o tipo que batia de frente. E eu achei que, talvez, se os visse na mesma sala juntos, isso me fizesse lembrar que Sam era só um cara normal. Que talvez eu o tivesse construído como essa criatura mítica, um amigo perfeito e um namorado em potencial que não pareceria tão precioso e raro no mundo real. Quando saí do banheiro, Sam estava sentado em uma cadeira da sala de jantar que ele tinha levado para o lado do sofá. O cabelo ainda molhado, penteado cuidadosamente, deixando o rosto à mostra. Ele estava vestindo a calça jeans escura, que eu sabia que era a sua melhor, e uma camisa branca, com as mangas enroladas nos antebraços bronzeados. Estava descalço. Estava bonito. Parecia adulto. Eu, por outro lado, estava com um short de tecido felpudo e um pullover rosa de Barry's Bay. Mason passou um copo cheio de tequila para ele e os dois bateram os copos antes de tomar um gole. Dava para ver Sam lutando para ficar impassível. Ele não era de beber. Em geral, não se bebe essa coisa com limão e sal ou algo do tipo? Perguntei, me juntando a eles. A gente esqueceu de trazer limão, explicou Mason. Mas é uma bebida muito boa, então não vamos desperdiçar os shots. Ele encheu outro copo e passou para mim. Tomei um golinho e tossi com a ardência. Sim, muito boa, murmurei, ainda tossindo. Mason me puxou para junto dele e eu congelei, me dando conta que ele queria que eu me sentasse no seu colo.
Vem me fazer companhia, linda. Ele me puxou com mais força. Sentei desajeitada na ponta do seu joelho. Delilah, que tinha conseguido ficar de pé, me lançou um olhar questionador. Voltei os olhos para Sam, que estava observando as mãos de Mason riscarem arabescos na minha coxa exposta. Suas sobrancelhas se juntaram e ele virou o resto da sua bebida. O olhar de Delilah se moveu entre nós dois, os olhos se arregalando de compreensão, um sorriso bêbado se formando em seus lábios. Boa, garoto! Peyton disse para Sam, pegando a garrafa para servir mais. Então, Sam, ronronou Delilah, se inclinando para ele com os cotovelos nos joelhos e o rosto apoiado nas mãos. Faz tanto tempo que não te vejo. Você virou um homem grande e charmoso agora. Quero que me conte tudo sobre sua namorada. Sam olhou para mim confuso, mas eu não fazia ideia de aonde ela queria chegar com aquilo. Não tenho namorada, respondeu ele, dando mais um gole em sua bebida. Difícil de acreditar, continuou Delilah. Sabe, ela olhou para Peyton e Mason. O Sam pode ser um verdadeiro destruidor de corações. Ele pode dar uma de muito difícil. Lancei um olhar de advertência, mas ela simplesmente sorriu e balançou a cabeça de leve. Uma vez ele se recusou na lata a beijar Percy em uma brincadeira de verdade ou desafio. Graças a Deus. Que mancada, cara, disse Peyton enquanto Mason me puxou de volta para junto de seu peito. Coitadinha dela. Ele passou os braços na minha cintura e encostou os lábios na lateral do meu pescoço. Vou compensar você hoje à noite. Olhei automaticamente para Sam, que nos encarava com a mandíbula cerrada e os olhos sombrios. Ele não parava de balançar a perna. Alguém quer um petisco? Pulei do colo de Mason e fui para a cozinha. Eu ajudo, ofereceu Sam e me seguiu, enquanto Peyton e Mason relembravam uma brincadeira particularmente memorável, 7 minutos no céu. Eu estava na ponta dos pés tentando alcançar uma tigela quando Sam apareceu atrás de mim. Eu pego, disse ele roçando os dedos sobre os meus. Você está cheirosa, sussurrou enquanto colocava a tigela no balcão. Um calafrio me percorreu ao sentir sua respiração no meu ouvido, e eu estremeci. As maravilhas do sabonete, respondi. Quase não te reconheci nessa combinação elegante. Elegante? Seus olhos brilharam. Muito elegante, sorri. Vocês dois já estão voltando com os petiscos? Gritou Delilah do sofá. Virei um saco de batatas chips na tigela e a coloquei na mesa de centro, recostando no braço da poltrona de Mason. Ele e Peyton estavam agora em uma discussão apaixonada sobre hóquei. Não liga para eles, Delilah disse para Sam. São ligeiramente obcecados, mas nós temos coisas melhores para discutir, como nossa querida Perséfone. Ela cutucou a perna dele. Ouvi dizer que você é o leitor preferido dela. Ela não para de falar que o seu feedback é ótimo. Um grande sorriso surgiu no rosto de Sam. É mesmo? Ele olhou para mim. Revirei os olhos. O ego dele já é grande o bastante, Dee. Eu discordo, retrucou Sam. Fale mais sobre como eu sou inteligente, Delilah. Eu acharia você muito mais inteligente se aconselhasse a pesar a mão no sexo e no romance. Respondeu ela rindo. Do que vocês estão rindo? Disparou Mason. Os contos da Percy. O que você acha deles? Perguntou Sam e sentiu um nó no estômago. Eu ainda não tinha mostrado a Mason o que escrevia. Ela nunca me deixou ler. Ele estreitou os olhos para Sam. Não? Ela tem um talento incrível. Sam continuou com os olhos brilhando. Percy me pede feedback sobre eles o tempo todo, mas nem precisa disso. É uma escritora das boas. É mesmo? Sam continuou como se não o tivesse ouvido. Você devia ler Sangue Novo. Ela escreveu faz uns anos, mas ainda é o meu preferido. Meu Deus, lembra até que horas a gente ficava acordado conversando sobre os nomes das personagens, Percy? Sam estava marcando o território, e tudo o que eu podia fazer era murmurar concordando. Eu não sabia que vocês eram tão próximos. Mason olhava para mim agora. É tão bom que Percy tenha a companhia de um amigo aqui. Ele me puxou para seu colo enquanto me virava, de modo que eu estava montada nele. O que você está fazendo? Sussurrei. Vocês não ligam, né, pessoal? Mason virou a cabeça para olhar ao redor. Faz séculos que eu não vejo a minha gata. Ele segurou meu rosto e levou minha boca até a dele, me beijando desajeitado. Quando me deixou respirar, Sam já estava meio caminho da porta. É melhor eu ir embora se eu quiser correr amanhã.
anunciou sem olhar para mim, e então ele se foi. Sam ficou distante o resto do fim de semana, e eu estava ansiosa para que todo mundo fosse embora e eu pudesse vê-lo. Já tinha passado da metade do verão, e eu estava ressentida porque o comportamento de Mason significava que eu perdera tempo com Sam. Ele tinha sido particularmente apalpador durante toda a visita, como se estivesse tentando reivindicar meu corpo. Isso me deixou ansiosa. Até o beijo de despedida foi cheio de mãos e de línguas. Sam ficou diferente depois da visita de Mason, reservado. Às vezes, nossos olhos se encontravam na cozinha ou quando estávamos de bobeira no porão e o ar crepitava. Mas fora isso, era como se ele estivesse trancado seus sentimentos por mim, que era exatamente o que eu tinha pedido. À medida que o fim do verão se aproximava, no entanto, percebi que aquele não era meu desejo. Eu queria mesmo era quebrar a tranca entre nós. Terminei com Mason na última semana das férias de verão em um telefonema constrangedor em que disse: "Você é um cara ótimo." Ele ficou surpreso, mas aceitou melhor do que Delila, que ficou amuada com o fim dos nossos encontros duplos antes de eu lembrá-la de que ela estava planejando dar um tempo com Peitel durante o ano letivo. Sam e eu estávamos sentados em sua cama lendo, em nossas roupas de banho úmidas no último dia antes de eu voltar para a cidade com meus pais. Estava calor, e Charlie e Anita tinham se apossado do nosso refúgio de costume no porão. Sue se recusava a ligar o ar-condicionado. Então, Sam fechou as persianas do quarto e ligou um ventilador que oscilava entre nós, ele na ponta da cama, encostado na parede, e eu na cabeceira, de frente para ele, joelhos dobrados junto do peito. Ele estava estudando um diagrama em um de seus livros de anatomia enquanto eu lia A Dança da Morte, ou tentava ler. Não tinha conseguido sair da mesma página nos últimos 10 minutos. Não conseguia parar de olhar para Sam. A linha bronzeada em torno de seus tornozelos, os músculos de suas panturrilhas, a pulseira em seu braço. Estiquei a perna para descansá-la na coxa dele, e assim que meu pé encostou, ele deu um pulo. "Tudo bem, esquisitão?" perguntei. Ele me olhou, levantou da cama e vasculhou a gaveta da sua cômoda. "Me faz um favor?" Pediu-me jogando sua velha camiseta do Weezer. Eu a vesti enquanto ele se sentava, o nariz mais uma vez enfiado no livro. Cutuquei sua perna com o dedo do pé e notei um rubor se espalhando por suas bochechas. Tirar Sam do sério era uma das minhas 3 coisas favoritas, e era uma sensação rara nesses dias. Mas algo tinha aberto um buraco em seu comedimento calmo, e eu queria rompê-lo com os dentes. "E você está me chutando por quê?" Disse ele em um tom grave e monótono, sem tirar os olhos da página, com as sobrancelhas franzidas. Coloquei os 2 pés em seu colo, sentindo todo o seu corpo ficar rígido. "Deve ser um livro fascinante, você está lendo o mesmo o verão todo." "Aham. O enredo é bom mesmo?" "Instigante", brincou Sam. "Sabe, em geral dá para contar com você para não me encher o saco por estar estudando." "Não estou enchendo saco nenhum aqui." Retruquei, então apertei o calcanhar na coxa dele. "Muitas partes eróticas, né?" Ele finalmente olhou para mim de canto de olho, balançou a cabeça e voltou para o livro. "Na verdade," prossegui tirando os pés de seu colo e sentando com as pernas cruzadas diante de mim, pressionando os dedos do pé em sua coxa. "O corpo humano é bem sexy. Quer dizer, não a imagem desse homem sem pele que você está olhando. É uma ilustração do sistema muscular, Percy." Ele voltou o rosto para mim. Sam colocou a mão na parte de trás da minha perna. "É o músculo da panturrilha." Sua voz era sarcástica, mas parecia que alguém tinha substituído o sangue nas minhas veias por cafeína. Eu queria a mão dele em mim. Eu queria as mãos dele em mim. Sam olhou para baixo onde tinha segurado minha perna e de volta para mim. Seus olhos eram um ponto de interrogação. "Músculo da panturrilha?" Repeti. "Bom saber. Garanto que vou tentar usar um dia. Já ouvi falar de um negócio chamado corrida." Eu ri e ele tirou a mão. Ficamos sentados com nossos livros abertos por vários minutos, nenhum de nós virando a página. Senti a promessa de alguma coisa a mais entre nós se esvair, ser guardada como a velha caixa de linhas de bordado na gaveta da minha escrivaninha. Então tentei me agarrar a ela. Enfiei os dedos embaixo da sua coxa. "Aprendeu mais alguma coisa nesse seu livro?" perguntei. Os olhos dele dispararam para os meus. Ele assentiu lentamente. "Quer me explicar, gênio?" Fiz de tudo para soar brincalhona.
mas minha voz estava vacilante. Percy. Precisei de cada partícula de confiança que tinha para não desviar os olhos. Acho que vou ter que arranjar outro futuro médico para me instruir. Provoquei e ele piscou rápido. E então eu soube. Eu sabia que aquele era o ponto fraco dele. Ele odiava a ideia de alguém me tocar. Quando ele levou de volta sua mão para minha panturrilha, eu quis gritar de triunfo. Sam não a segurou dessa vez. Correu os dedos para cima e para baixo sobre o músculo, lançando eletricidade pelo meu corpo, cada terminação nervosa despertando. Os lábios de Sam eram uma linha séria e reta. Seu rosto, uma máscara de concentração. Nós dois observamos sua mão se movendo sobre minha panturrilha e então descendo devagar pela minha perna. Ele a agarrou na base. Olhou para mim com um sorriso. Tornozelo, disse Sam. Soltei um som que ficava entre uma risada e um suspiro. Ele se deslocou de modo que ficou ajoelhado aos meus pés e agarrou meu outro tornozelo com a mão direita, segurando minhas duas pernas. Olhou nos meus olhos por 1, 2, 3 segundos. Engoli. E então, observando minha reação, deslizou um dedo devagar pela minha perna. Canela. Eu tinha planejado, sonhado, ficado obcecada com Sam me tocando. Ficava deitada na minha cama com a mão entre as pernas, fantasiando sobre as mãos dele e os ombros dele e o vinco no lábio inferior dele. Queria tanto tocá-lo, passar os dedos ao longo da linha de pelos tênue que ia de seu umbigo até o calção. E agora eu estava congelada. Estava morrendo de medo de arruinar o momento, de fazer Sam sair de qualquer encanto que tivesse tomado conta dele. Sam colocou a palma da mão em volta do meu joelho, depois fez o mesmo com a outra mão no joelho oposto. Ele os abriu e se arrastou um pouco para cima da cama, de modo que ficou entre eles. Então, agarrou meus tornozelos e puxou minhas pernas, deixando-as esticadas sobre a cama. Se inclinou sobre mim e meus braços estremeceram por me manter erguida. Dava para sentir sua respiração no meu rosto. Sem tirar os olhos dos meus, ele sussurrou. Deita, Percy. Fiz o que Sam mandou, o coração martelando no peito. E ele se ajoelhou entre minhas pernas, olhando para mim, os olhos sombrios. Seu tronco comprido bloqueou a brisa do ventilador. E, de repente, eu estava superaquecendo. Dava para sentir o suor se formando no buço. Sem tirar os olhos dos meus, ele voltou a colocar a mão no meu joelho. Joelho, sussurrou. Pisquei para ele. O ar parecia pesado. Joelho, hein? Para que ano escolar é esse livro? Provoquei. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Vastus medialis, vastus laterales, tensor faciae latae. Sam disse devagar, subindo os dedos. Parecia que todas as minhas terminações nervosas estavam concentradas debaixo deles. Ele esfregou a carne macia no interior da minha coxa. Adductor longus, murmurou e eu respirei fundo. Sam roçou o dedo indicador na parte sensível da minha coxa, seguindo o vinco entre o alto da minha perna e a pelvis, debaixo da bainha da camiseta. Espalmou a mão sobre o osso protuberante do meu quadril, depois a envolveu no meu quadril sobre os lacinhos do meu biquíni. Ele a manteve ali e observando, o sorriso não mais no rosto. Eu queria puxá-lo para ficar colado em cima de mim e sentir seu peso me pressionando na cama. Queria puxar os cachos do seu cabelo e colocar a boca no pescoço quente dele, mas fiquei parada, meu peito subindo e descendo. Sam levantou minha camiseta, expondo minha barriga, e lentamente desamarrou o laço de um lado do meu biquíni. Quando abriu, ele separou as cordinhas e passou a mão para cima e para baixo na curva da minha cintura e do meu quadril. Glúteos médios. Pôs a mão atrás. Glúteos máximos. Soltei uma risada nervosa. Já chega de aulas de anatomia por hoje? Perguntou ele, a voz rouca e grave. Engoli em seco e balancei a cabeça. Os olhos dele brilharam com a vitória, e Sam subiu mais minha camiseta. Ergui a parte superior das costas e ele atirou por completo. Eu me deitei e meu biquíni úmido, de repente exposto ao vento, me fez estremecer. Os olhos dele desceram para os pedaços triangulares de tecido que cobriam meu peito, onde meus seios se espalhavam nas laterais, meus mamilos duros no material frio. Seu olhar se demorou, e quando Sam voltou a olhar para mim,
Seus olhos eram do tom de azul mais escuro que eu já tinha visto. Ele desceu ligeiramente o corpo para o pé da cama. Então se inclinou, encostando a boca na pele abaixo do meu umbigo, sussurrando os nomes dos músculos enquanto passeava a boca pela minha barriga, deixando um rastro de beijos no meu corpo. Correu a língua na fissura do meu umbigo e depois seguiu com ela em uma linha quente e molhada até o meio do meu abdômen, parando para beijar diferentes partes dele. Meus quadris estremeceram e eu agarrei firme os lençóis. Sam pulou o espaço entre meus seios e, quando encostou a língua no fundo entre minhas clavículas, um gemido gutural soou na minha garganta. Coloquei as mãos abertas nas suas costas, onde sua pele era quente e macia, e ele chupou meu pescoço, logo na base da mandíbula. Depois passou a língua na minha orelha, mordendo-a de leve. Auricular lóbule, sussurrou, seus lábios passando no lóbulo da minha orelha. Então ficou parado sobre mim, o rosto diretamente acima do meu. Sam se apoiou em um só braço, enquanto sua mão se movia para minha cintura, descendo pelo meu quadril nu. Passei os braços ao redor do seu pescoço e ele levou devagar os lábios aos meus. Eu o beijei de volta mais forte, abrindo sua boca com minha língua. Ela era uma caverna quente que eu queria explorar. Tinha gosto de sal e laranja. Enfiei uma mão no seu cabelo e mordi seu lábio inferior. Quando nos afastamos, Sam levou a mão à parte interna da minha coxa. Eu quero tocar você, Percy, sussurrou ele asperamente. Posso? Soltei um sim estrangulado. Ele foi para o lado e nós dois vimos seus dedos rastejarem por debaixo do tecido dourado. Sam traçou a fissura úmida entre minhas pernas, meu biquíni caindo para o lado com o movimento. Pressionou de leve o dedo para dentro. Então olhou para mim, seu rosto cheio de espanto. A gente vai fazer isso? Perguntou baixinho, e eu não sabia se ele queria dizer o que estava acontecendo agora ou alguma pergunta maior a respeito de nós dois, mas minha resposta foi a mesma de qualquer maneira. Sim, a gente vai fazer isso.